volta com mais um podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Hoje para falar sobre servidores do município de João Pessoa e a nossa luta, né, nessa revisão do PCCR da saúde. E para isso a gente convidou para estar conosco aqui duas pessoas que também fazem parte desse grande movimento, né? E aí eu estou falando de Milka Rego, que é a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, né? E o Fábio, né? Bruno. Bruno, desculpa, Bruno. E o Bruno, que é o presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. Isso. Então, o Bruno está com a gente aqui pela primeira vez, né? Um prazer Verdade. receber você, Obrigado. Bruno. E Milka, acho que já é uma segunda ou terceira vez, mas assim, sempre é bom porque Milka, ela tem uma experiência grande nessa questão do movimento e vai trazer informações para a gente. Então, eu queria agradecer a presença, né, e dizer que ontem, né, a gente teve uma demonstração de força, né, no bom sentido, né, junto com todos os outros trabalhadores da saúde. Mas eu gostaria primeiro de iniciar nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa, né, passando a palavra para Milka, né, dizer assim, Milka, hoje os enfermeiros aqui do município de João Pessoa, qual é a principal dificuldade que vocês têm hoje na rede do município de João Pessoa? E depois, né, Bruno vai também fazer as suas considerações e se apresentar, porque Bruno é a primeira vez que está aqui, Tá né? Quem certo. é Bruno, né, é aqui no movimento médico e movimento da saúde, no movimento dos profissionais de saúde, é, aqui em João Pessoa. Milka. Pois é, Tarcísio, mais uma vez, né, a gente tá aqui participando desse podcast para falar de tudo, né? E principalmente da nossa luta, né? Enquanto sindicato, enquanto eh, em defesa de todos os profissionais, né? Graças a Deus a gente tem aqui um movimento sindical que está coeso, né, para em defesa desses profissionais. E isso é muito importante. Claro que tem coisas que é de cada profissional, né? A luta, mas tem muito mais direitos, a luta que nos agrega, né? Como reposição salarial, PCCR, database, melhores condições de trabalho, e isso está inerente a todas as outras categorias. Isso. Então, isso nos une, não só no município de João Pessoa, mas no estado da Paraíba, em outros municípios daqui do estado, a luta tem que ser dessa forma. Com união é que a gente consegue avançar. Mais rápido, né? Com E aí você certeza. pode aproveitar aqui o espaço e dar a notícia do adicional noturno, né, aí dos enfermeiros do estado, né, meu? Pois é uma vitória realmente assim histórica, né? Porque é o primeiro sindicato que ganhou essa ação coletiva, né? Nenhum outro Já foi para a sindicato última instância já. já está, inclusive, nos Cheques. contra-cheques. Já. É, eu, pela primeira vez, né, Já, estou sendo beneficiada diretamente exatamente. com a ação do sindicato, né? Uma ação que eu falo, ação jurídica, né? Ações a gente tem, Diariamente. mas ação jurídica, estou sendo beneficiada, né? Porque eu também trabalho No nos estado. meus plantões noturnos, né? Então, essa vitória é uma vitória histórica. E vou dizer mais, tem um grande diferencial, viu, Tarcísio, Bruno, nessa ação, porque nós entramos com o direito para todos, não só para efetivos, mas também para prestadores. Então, todo aquele que tem o vínculo com o Estado da Paraíba no seu noturno, ele vai receber. Inclusive, aqueles que dão plantão extra à noite também vai receber. Quando você faz uma troca também de plantão, que eu vou para você de dia e você vai para mim à noite, então eu vou perder aquele à noite. E E você que vai quem faz receber a noite é quem recebe. que vai receber. As ausências também vão ser descontadas também, que é normal. Férias também ninguém vai receber, né? Mas isso faz É parte um da, ganho da grande, é regra, um né? ganho grande. Mas é realmente um avanço, uma conquista realmente histórica. Excelente. Bruno, É. e aí, os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eles estão satisfeitos? Inclusive porque a minha esposa é fisioterapeuta também, né? E aí é importante, né, que
a gente tem essa visão também de cada categoria. Como é que está a situação do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional no município de João Pessoa, já que a gente está tratando aqui da questão da nossa mobilização? Então, é um fato interessante, porque quando a gente analisa a quantidade de profissional no município para demanda e para a condição salarial, a gente vê que a gente está numa condição muito precária, né? João Pessoa, hoje ela possui um pouquinho, um número próximo de 250 profissionais no total, Em João fisioterapeutas, Pessoa? em João Pessoa, para uma população de quase 900 mil pessoas. Então, você ter 210 prestadores, só 40 que fazem parte do quadro efetivo e apenas um terapeuta ocupacional do município, é algo que a gente está vendo que não é uma Não está batendo essa não está conta, né? batendo essa conta. Se você fizer qualquer divisão simples, você vai ver. 83% dos profissionais não são do quadro efetivo, são prestadores, e a gente tem um processo seletivo muito próximo a um ano eleitoral, o qual coloca um valor de R$ 1.600 como remuneração desse tipo de profissional, é algo absurdo. A gente entende a complexidade do serviço. Isso é apenas um ponto que a gente está relatando aqui. Fora a questão de material. Eu acho que a condição médica, a condição da enfermagem, a condição da fisioterapia é semelhante. Se você tem um médico que realiza um trabalho que necessita de um equipamento, por exemplo, de um ultrassom, e ele não tem ultrassom, você está subutilizando esse profissional. Você concorda comigo? Sem dúvida. Então, se eu pego um profissional fisioterapeuta que é formado e preparado para trabalhar com diversos tipos de equipamento, com o que tem de mais moderno, ele ter que comprar equipamento, ou ter que levar seu equipamento de casa para atender, ter que comprar eletrodo, porque se não comprar ou se não pegar do seu equipamento, ele não consegue atender na rede pública municipal, é um absurdo. Então, quando a gente fala de utilização de equipamento, de utilização da máquina, de trabalho do profissional, a gente tem um número pífio de profissionais concursados no município. Esse número, que bate em torno de 40, ganha R$ 2.700 por mês. E a gente está falando de pouco mais de 15%, né, Sim. desses profissionais. E quando você coloca esse valor para 41 fisioterapeutas, um terapeuta ocupacional, Não. e você coloca o valor de R$ 2.700 e o valor do prestador de serviço ser R$ 1.600, aí já é um absurdo. E o profissional começa a se desgastar com Tá. isso. Como é que você vai viver com um salário desse se você paga escola, se você vai pagar um plano de saúde, se você vai ter um acompanhamento dos seus filhos e da sua família? Então, o que acontece com o profissional? Diversos vínculos. A gente tem Hum, profissional que tem 4 escalas. 4. 4 Então escalas ele de não trabalho. dorme, ele não dorme em Ele não vai casa. para casa. Ele não vai para casa. Não vai para casa. Então você vê diversos trabalhos, precarização do serviço, uma assistência que não é de qualidade, subutilizar profissionais, porque você acaba tendo um gasto maior. A gente faz avaliação funcional de desempenho, né? Eu tenho essa parte da gestão, já fui gerente de unidade, já fui coordenador dos hospitais do Unimed, da parte da fisioterapia. Sim. E quando você trabalha com empresa pública e particular na parte de gestão, você sabe o custo que tem. Então você investe num profissional de alta qualidade e não utiliza o que ele tem de melhor. E você começa a te desmotivar. O que o pessoal não entende é que o salário ele não é um motivador permanente, mas ele é um desmotivador. Ou seja, se eu recebo 10, 20 mil, é temporário essa minha motivação. A passar do tempo, a gente vai achar que está ganhando pouco. Mas é de fato comum que um salário desse é um salário irrisório para a condição que a gente tem de vida Não, hoje em dia. é uma coisa assim que não tem nem comparação. E uma coisa importante que você colocou assim, é uma subutilização desse profissional, né, com consequências sérias, né? A prefeitura de João Pessoa, citando o exemplo da prefeitura de João Pessoa, mas isso aí acontece com todas as outras Exato. prefeituras, né? Elas não investem nesses processos de reabilitação, né? Principalmente aqui em João Pessoa, que tem um grande hospital, o Hospital Trauminha, por Uhum. exemplo, né? A grande maioria das quantidades de cirurgias lá são ortopédicas, que Exato. precisam de profissionais, principalmente a área da fisioterapia, da terapia ocupacional, para reabilitar. E não reabilita e o paciente fica ali voltando, sequelado, ou seja, é uma economia vamos dizer assim, acaba gerando uma despesa muito maior. Exato. A gente tem um custo que você coloca que, às vezes, o paciente ele vai para uma unidade hospitalar. Ele é bem atendido pela equipe e não possui esse processo de reabilitação.
E aí, quando a gente vai para o processo de reabilitação, esse paciente foi feita a cirurgia completa, passou pelo serviço curativo, a enfermagem fez toda aquela parte de assistência, ele saiu da unidade hospitalar e aí apresenta um processo, por exemplo, de encurtamento de uma cadeia posterior que poderia ter sido evitado com simples acompanhamento por alguns períodos após a cirurgia. Esse paciente se torna um paciente que acaba apresentando, por exemplo, uma deficiência permanente. Isso. E o custo para o município, para o estado, acaba sendo muito mais Muito alto. maior. Então, quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando de todo o aparato. Quando a gente fala de PCCR, a gente fala de valorização do profissional. Sim. E essa valorização, ela está incluindo diretamente no desempenho profissional deles. Então, se você tem um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, o farmacêutico, que tem uma possibilidade de entender que seu trabalho vai financiar a sua vida de uma forma satisfatória, ele vai trabalhar de uma forma diferente e não fica perdendo o seu tempo buscando outra coisa. Os melhores profissionais que nós estamos perdendo. Essa é a verdade. Você perdendo tanto para a iniciativa privada, como ele acaba indo fazendo uma outra atividade que é fora do que ele se formou, porque não se sente recompensado naquele serviço. Essa realidade do trabalho, né, dentro da área da saúde, que envolve todas as profissões, é uma realidade. Ou seja, os profissionais estão desmotivados para exercer a profissão. Isso também tem na enfermagem, né, meu? Tem muita enfermagem, essa desmotivação, pessoas que precisam também ter essa readaptação também, né, no trabalho. Eu mesmo, né, E, sou uma das e pessoas, adoecendo mentalmente, né? tanto que a gente colocou essa minha preocupação, né, coloquei para a diretoria do adoecimento mental e a gente aprovou, né, para que o sindicato ele pudesse custear, né, parte de terapia. Então a gente colocou uma psicóloga Psicóloga. lá para fazer atendimento Bom, 2 vezes na semana, né? Ela faz a primeira consulta, é totalmente gratuita, e se a pessoa quiser continuar com a terapia, vai pagar uma parte. uma parte, mas bem pequena, assim, em relação ao custo Uhum. de um terapeuta, né? Já para cuidar, É né? um benefício do sindicato. É É. um para cuidar da saúde mental de quem cuida da população, Nossa, né. Então essa foi uma das nossas grandes preocupações, principalmente pelo índice de não só de adoecimento, mas também de suicídio, de tentativas de Isso, suicídio a gente tem acompanhado dentro do bastante. próprio serviço. está aumentando demais, né? Ou seja, dentro da categoria médica a gente sente isso, né? Existem estudos já realizados, né, que o médico e a médica eles têm uma expectativa de vida bem menor do que a população em geral, né, chegando até 15 anos para as médicas e em torno de 5 anos para os médicos. Né? Isso aí é muito preocupante porque a gente não vê, assim, o horizonte ele não tem uma perspectiva de melhora, né? Uhum. Infelizmente, mas por isso que é importante que as entidades da saúde estejam unidas na tentativa de fazer planos de carreira e remuneração melhores, onde estimule aquele profissional a estudar e ser recompensado, né? Uma perspectiva de crescimento na carreira, quando ele vê lá na frente que vai se aposentar com um salário melhor. Então, isso tudo reflete no Motiva, né. trabalho dele do dia a dia e na saúde mental desse profissional. Uhum. E por isso, né, que ontem foi um dia de luta, né? E muita É. luta, né? Eu acho que só recapitulando para quem não vem acompanhando, né? O secretário de Saúde do município de João Pessoa, em 2024, não foi Isso, em isso? 2024, fez a Numa reabertura. conferência Numa conferência de saúde. de saúde, ele teve presente, anunciou e assinou um documento criando a mesa municipal de negociação Exato. permanente, com o objetivo principal, não apenas discutir o dia a dia, mas de fazer a revisão do nosso plano de cargos, carreira e remuneração da saúde, que é lá de 2008, né? E isso foi muito importante naquela data. A gente achou que a coisa ia andar com uma certa celeridade, né? Isso foi
novembro de 2024, se eu não me engano. Não, acho que foi abril ou foi julho, né? Foi julho. se Foi não na for agora. conferência. Foi, Foi na é, conferência. Foi em 2024 e a gente tinha essa expectativa de que a coisa evoluísse, mas a coisa não progrediu como a gente esperava. Mas recentemente a mesa ela foi de fato instalada, inclusive com uma participação muito grande de Milka, que tem essa experiência da mesa da nacional. mesa nacional. E foram criados grupos de trabalho para revisar o PCCR, mas assim, é uma burocracia muito grande, porque nós, trabalhadores, não temos assim, os conhecimentos dados financeiros, administrativos, o quadro real de funcionário, esses dados todos estão com a gestão. Se a gestão quisesse, a coisa andava muito mais rápido. E a gente veio andando. Infelizmente, a mesa começou, vamos dizer assim, a falhar. A percepção que a gente tem é que é feita uma apresentação com o intuito de motivar o grupo, de fazer assim, acalmar, né? Falar, vamos criar a mesa de negociação. O grupo fica feliz, alegre, né? Nossos sindicatos acham, pronto, agora vai. E aí vai para aquele processo que nós estamos acostumados, que é o de enrolação. Fritura. Exato, então a gente fica desse processo de enrolação e a gente cansa disso. E quando a gente vai para a rua para manifestar o nosso desejo de continuidade do processo, não é porque a gente quer confusão ou que a gente quer trabalhar, não é pretensão política, eu não tenho pretensão política em nada, é uma questão de querer que a nossa profissão dê certo. Então, quando você pega reuniões exaustivas, que você manda representante para uma reunião que não tem reunião, é no mínimo uma falta de respeito com o grupo. Por quê? Porque você faz o congresso. Quando a gente está para revisar documento, eu dou aula, eu sou professor. Quando eu estou organizando a apresentação dos alunos, um TCC ou uma dissertação que a gente pega para avaliar, quando você pega esse material, você tem um prazo de 5 a 10 dias, você lê tudo, você corrige tudo, você faz tudo. Em uma mesa de negociação, a gente passa meses para fazer uma correção. Os dados estão na mão. Os dados estão na mão, então a gente vê a falta de vontade. E isso que irrita. Por quê? Porque aqui a gente não está brincando de sindicato, a gente não está brincando de negociação. A gente quer uma evolução. A gente não é só do município de João Pessoa. Lógico. O sindicato não trabalha só para o município, só para os profissionais. A gente tem inúmeras ações. A gente tem PB Saúde, tem a rede privada, tem várias regiões e várias ações que tem que ter. Então, além de criar uma expectativa na base, né? exato. Então a gente tem os profissionais que eles cobram a gente e a gente está aqui para representar eles. Então, nós não somos sindicatos omissos. Teoricamente, é o mais comum e o mais confortável seria esperar. E quando a gente faz uma convocação como foi feita e como foi atendida, como a de ontem, né, mostra que todo mundo está querendo algo melhor. Exatamente. Uma manifestação pacífica, mostrando os nossos objetivos e lutando por quem não pode falar. Porque a maioria que são os prestadores, eles não podem Tem estar lá. medo de ir por represálias. Exato. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho. O meu é concurso, trabalho em instituições que não tenho nenhum tipo de problema de falar que a Prefeitura Municipal de João Pessoa está precarizando o serviço e meu ponto de vista parece que eles gostam disso. Porque quando chega para a reunião sem nenhum tipo de apresentação de pauta, quando não faz o dever de casa, é tratando com falta de respeito todos os profissionais. Não é o sindicato que está ali. Isso, perfeito. E ontem a gente fez aquela manifestação que contou com a participação aí dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, né? Que assim, eles sofrem, eu posso dizer, mais do que nós, que eu sou médico, mas eles praticamente trabalham ali. Eu acho que quem é agente comunitário de saúde só trabalha como agente comunitário de saúde, agente de endemia também, né? Gostam do que fazem e, né, a gente viu o presidente do sindicato dos agentes, Marcelo Piraíba, ter várias reclamações, inclusive fizeram quase que um movimento sozinho, né, há uns 2 meses atrás, quando o secretário quis impor algumas medidas sem negociar com eles, né? Sem negociar com o sindicato. Porque eu acho que agora que a gente tem uma mesa, qualquer medida que o secretário queira fazer, que a gestão queira fazer, ela tem que pelo menos consultar o sindicato que está ali na mesa específico, ou todos os sindicatos, né? Eu acho que essa é a função do gestor que
que prima pela questão da democracia, né? Então, recentemente, na rede municipal, houve um encolhimento, um enxugamento, né, de profissionais, né, onde tinham, lá no Instituto Cândido Vargas, um exemplo, né, onde tinham 3 médicos na visita, agora só tem um. Quando tinha 2 médicos fazendo a parte de ambulatório, só ficou um. Ou seja, houve um enxugamento geral na máquina do município para poder pagar a folha. Mesmo assim, ainda não teve como pagar a folha, que eles pediram um relocamento de verbas, né? Ou seja, aprovaram na Câmara agora recentemente, se eu não me engano, 62 milhões para poder pagar a folha. E a gente sabe que a grande maioria dessa folha aí são prestadores de serviço. A grande É. maioria deve ser nessa conta, né? Porque não sei como entra tanta gente dentro da prefeitura, né? Que aí a gente não tem conhecimento hoje de quantos prestadores de serviço tem dentro da prefeitura. Bruno falou aí que só tem Só tem um terapeuta ocupacional um terapeuta concursado. concursado, e 41 fisioterapeutas do município. no município. Então sabe da necessidade, por que não faz um concurso para esses colegas Exato. entrarem, né, e terem segurança, né, de trabalhar com o seu concurso, não ficar nessa pendência de entrar um prefeito, fica com medo que sai, que vai perder o emprego. Então, assim, é uma. E aí me diga, é a falta de planejamento de gestão. O que eu falo muito com relação a ouvir os sindicatos, eu acho que é o mínimo do desenvolvimento cognitivo que alguém deve ter, sabe? Porque quem entende mais de fisioterapia e terapia ocupacional é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Quem entende mais de medicina é médico, quem entende mais de enfermagem é um enfermeiro. Se você tem um grupo disposto a conversar, um grupo disposto a participar de negociação, disposto a conversar sobre a organização do trabalho, ele não está ali para prejudicar a prefeitura. Ele não está ali Uhum. para prejudicar Não. o grupo. Ele está Ele ali quer que para. o serviço funcione Exato, bem. porque a maioria usa esse serviço. Ah, Você, com um salário de R$ 2.700, você não consegue pagar um plano. Ele usa o sistema municipal de plano de saúde. saúde. Se você tem um acidente de moto, você vai para o sistema municipal de saúde ou para o. O Mas estadual. é o público. É o público. É o SUS. É o SUS. Então, ele tem que funcionar. E aí, a gente está à disposição para conversar e dar ideias e ver o que funciona. Se eu tenho experiência em gestão em tal área, eu faço chegar, olha, a gente já fez isso em tal local, deu certo. Você acha que é válido fazer isso? Você acha que esse tipo de escala realmente você tem um desenvolvimento bom? Será que o profissional não se desgasta mais desse jeito? Ouvir o profissional não quer dizer que ele está favorecendo o profissional em tudo. O nosso objetivo não é pegar e simplesmente dar direitos a quem não merece Não. ou buscar benefícios que sempre vai prejudicar. Eu sempre falo de um exemplo que é um efeito de superioridade ilusória. Né? É o efeito Dunning-Kruger. É um efeito que as pessoas acreditam que sabem tudo e aí, pelo conhecimento baixo que têm, acabam achando que são detentoras do conhecimento. Então, aquela pessoa que vai para uma audição de música que não sabe cantar, mas acredita que sabe, entendeu? Pelo conhecimento baixo de música. Então, tem muita gente com esse efeito, que acredita que está na gestão. Porque eu sou gestor, eu sei tudo sobre fisioterapia, eu sei tudo sobre medicina, eu sei tudo sobre enfermagem, mas na verdade nunca tirou um plantão na vida. Então, entender essa realidade do que passa durante o processo de plantão, Tá no dia a dia. estar no dia a dia do lado profissional, né, que a gente chama na gestão de Gemba, né, daquele de você estar ali do lado do chão da fábrica, é o mais importante. Toda vez que eu vou fazer consultoria, que me chamam fazer alguma consultoria sobre a parte de gestão, a principal coisa que a gente faz é conversar com o funcionário. E a gente Ele é que tá aqui, sabe. ele é que sabe, ele que passa pelas dificuldades, ele que sabe o quanto de luva vai usar, o quanto de gás que usa. Se você ouve essas pessoas, é muito mais fácil da sua gestão não ter problema. É muito mais rápido. Já fui gestor de equipe multi em unidade hospitalar e ele fala assim, quem sabe mais da nutrição é o nutricionista. Quem sabe mais da odonto é o dentista que está ali do lado, né? E destruir esse falso conceito de que os sindicatos estão ali para proteger os seus sindicalizados, os seus representados, né? Mas representar os bons, porque os maus profissionais a gente Exato. não quer, porque esses mancham a categoria. Exato. Né? Então a gente, não é que a gente defende todo mundo, não, a gente defende o bom profissional dentro da nossa. Aquilo que tem defesa, né? Exatamente. Exato. Não existe esse corporativismo total, de jeito nenhum. E nós queremos que tudo dê certo. Isso. Por exemplo, a gente quer que a PB Saúde dê certo, Certo. porque a gente está sendo contratado, a gente quer que isso aconteça, a gente quer que o governo do estado dê certo, a gente quer que o município dê certo. Só que o dar certo
a gente entende que todos têm que sair ganhando nesse jogo. Exato. Todo mundo tem Né? que A ser gente não pode escutado. sacrificar o profissional a ponto desse profissional sofrer com problema mental, sofrer com problemas de saúde e achar que tudo tá bonito. É muito fácil pintar a parede, é muito fácil. Exato. Fazer a estrutura física é Isso. muito bom, mas tem que entender quem está lá dentro trabalhando. Exato. Tarcísio, quando você fala aí que o governo municipal ele precisou fazer empréstimo para pagar a folha, né, desse mês. Foi. Então, assim, empréstimo não, precisou Relocar. relocar recursos. Aí, assim, o problema que eu vejo maior, quando você cita aí prestadores com número maior de prestadores e tal, existe sim esses prestadores de serviço, e como diz o nome, né? São prestadores de serviço. Eles prestam o serviço. Quem eu vejo que não presta muitas vezes o serviço é o comissionado. E a gente sabe que aumentou Muito. muito o número de comissionados, até mesmo pela apresentação que teve lá na mesa da reorganização, aumentou muito o número de comissionados. Os prestadores, eles estão lá no número ainda insuficientes para o andamento do serviço. Esses dados que teriam que ser transparentes, né? É, E que Por exemplo, realmente você não não fez são. uma relocação, né? E aí tirou da onde? Tirou da zoonose, tirou tirou de muita coisa. tirou da própria saúde, Não, né? foi de tudo da saúde, da Para atenção fechar uma básica, folha assim. Mas quem é que está recebendo esse dinheiro? da média Seria e alta importante que complexidade. a gente tivesse essas informações também. Gente, eu vou passar aqui umas imagens para a gente relembrar o nosso movimento de ontem, que foi um movimento importante, Olha para isso, que né? coisa linda. Aí, a gente estava hoje, meu plantão é na rua. É um exemplo aqui, ó. Isso aqui, essa faixa foi feita há quase 3 anos atrás. Eita, Como tá a atual? minha também. Olha como tá atual. Isso. Então, aí a gente... E essa é uma ação que pela primeira vez a gente está falando de indicativo de paralisação no geral mesmo, de greve. Isso. Então, eu acho interessante Aí, que... Eu acho Essa daí também interessante... tem uns anozinhos, né? Reajuste salarial já, revisão do PCCR já, esse MED-PB, a gente está nessa luta, que é uma luta, assim, constante, porque a gente Isso. vai ter um videozinho que a gente fez, demonstrando que os trabalhadores juntos, né, tem força. Eu tenho certeza que ontem a gente mostrou para a Olha a Bruna prefeitura ali, que ó. tem que ter, que é Bruno ali, né, tem que andar. Né? E ontem eu já senti uma certa disposição melhor da própria mesa de fazer funcionar, já existe aí. Porque agora tá no impacto, né? No impacto. E foi a primeira vez que eu vi ele chegando na hora. Foi. Chegaram todos na hora. Todos Chegaram na todos na hora. hora. Todos Assim, na eu hora. sei que é algo É que... porque nas últimas duas. Por que a gente desencadeou esse movimento aí, Tarcísio? Porque nas últimas 2 reuniões, mesmo que tenha sido de grupo de trabalho, mas a gestão não se fez presente. Foi. Aí, por isso que A paciência, teve. aquilo, né? A paciência esgotou. E a né? cobrança veio dos próprios servidores, né? Servidores. Para A a gente- categoria. A a gente gente fica, recebeu. a gente disse, a gente está na mesa, está tendo reunião, mas a reunião de um lado só. Exato. A gente, assim, tá com uma agenda para a próxima semana, dia 11, né? Tem uma nova reunião da mesa Uhum. e do grupo de trabalho, e depois tem uma reunião na outra semana da própria mesa. A gente, inclusive, colocou ontem que nessa próxima reunião da mesa, a gestão ela tem que trazer o impacto, né? Porque isso é que está faltando em termos de a gente poder levar a nossa proposta para a Câmara de Vereadores, porque ainda tem que passar na Câmara. Isso. E aí é uma coisa importante de salientar que ninguém aqui é criança ou irresponsável. Isso. Então, a gente quer saber qual é o impacto da folha, a gente quer saber como isso... E buscar o valor da onde E vem esse... buscar os vereadores, né, alternativas. para colocarem as emendas dele, né? Porque Exato. tem que ter Esse aporte. esse aporte, né? Porque a gente sabe que vai ser um aporte considerado, né? Olha, não há Mas saúde sem servidor não há valorizado. saúde sem servidor valorizado. Isso aí é uma das mais, essas frases mais corretas, porque se você se você se sente
prestigiado, motivado, você vai fazer um bom atendimento. Exato. Ninguém sai de casa, né, recebendo R$ 2.500 para fazer Feliz. feliz 20 horas semanais ou 30 horas semanais, É. né? Não, não tem essa possibilidade nenhuma. Tem mais fotos? Tem aí algumas outras, né? Acho que tem mais fotos. E falando, registrando que o pessoal teve lista de presença, Exato. né? Isso. A gente vai encaminhar essas listas de presença para que não haja desconto, né? Exato, exato. Desse dia, seja contabilizado, Isso. porque Foi da declaração de comparecimento, né? Exato. Isso. para E aí que é o ponto que a gente frisou anteriormente, né? Os profissionais que se sentirem ameaçados por alguma forma, os sindicatos eles estão atentos a isso, Uhum. né? Estamos dispostos a averiguar todas as denúncias feitas. A gente sabe da pressão Tá de bom. assédio moral, né? Então, a gente teve essa... É uma das pautas, né? A PCCR é a principal, né? Eu Pode- acho, mas a gente teve a pode ir questão passando. de assédio moral, teve a denúncia das condições de trabalho, e tudo isso é visto Já é. no no nosso, no nosso acompanhamento, né? Isso é. Então, os sindicatos estão atentos a isso, e nós não vamos parar agora. Parabenizar também, né, o Sindiodonto, que estava lá Exato. presente, Elenci, todas as odontólogas do município, que também não são muitas. Isso. Tá, como você disse assim, as pessoas estão saindo, né, do serviço público, indo buscando outros caminhos e saindo bons profissionais. Sobrevivência, né? Questão de sobrevivência. Exato. E aí você fica naquela alta rotatividade de prestadores de serviço. Um fica 3 meses, aí sai, daqui a pouco entra outro. Isso é péssimo. Quando você tem essa insegurança no trabalho, gera o peso psicológico, né? O peso, essa carga de você ir trabalhar, não saber se o mês que vem você recebe o salário, não saber se você está trabalhando, não poder organizar sua vida, e numa condição de que você vai, na maioria das vezes, sempre duvidando. Será que hoje é meu último dia? Será que eu vou trabalhar hoje e vou ser mandado embora no final do dia? E não tem profissional que consiga produzir bem desse jeito. Desse jeito. Não nenhum. tem, não tem. Então você trabalha com serviço, quando a pessoa vai organizando o serviço, organizando o fluxo de atendimento, né? A gente não consegue ter A nenhuma população cultura. vai gostando de você. Isso, exatamente. A gente não tem nem a construção de uma cultura de trabalho, né? De desenvolvimento. Então, qual é o posicionamento? O posicionamento é que daqui a um ano todo mundo vai ter que sair para trabalhar para a campanha política. Exato. Isso é o que a gente sabe. A gente não está tapando o sol com a peneira aqui, não. Temos eleições no próximo ano. Exato. É importante que nós, sindicatos, estejamos juntos, né? Porque a gente sabe que muitos desses prestadores de serviços vão receber uma pressão muito grande, Exato. né? E infelizmente, né? Infelizmente isso acontece, mas a gente tem que estar atento até para poder protegê-los. Registrando também a participação do Cifente, né? De Peterson. Satenf. Satenf de Peterson e dos demais sindicatos que estavam lá. Farmácia, né? Farmácia estava lá, ou presente. seja, todos os sindicatos presentes que fazem hoje a mesa. Cid Saúde também estava presente. Isso. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa unidade, né, para que a gente possa garantir mais proteção para os nossos servidores, né, tanto efetivos como prestadores de serviço, na defesa das nossas categorias, por, né, um PCCR justo, digno, né, e também lutando sempre pelo reajuste salarial, porque em 2025 não houve reajuste salarial, vai ser um ano difícil, porque praticamente já terminou, a prefeitura não tem orçamento, já demonstrou aí, né, que está com dificuldades financeiras, mas para o próximo ano a gente tem que garantir todos esses recursos, né, para que a gente possa ter essa nossa revisão do PCCR, né, e já previsto também reajuste salarial. Então a gente vai caminhando para os nossos finalmente aqui, o nosso bate-papo foi muito bom, mostrou, né, que os sindicatos, quando estão juntos, eles são bem mais fortes, né, existem pautas mínimas, né, que unem todos, a gente sabe que cada um deles tem as suas especificidades, mas a grande questão é você ter um plano de cargo e remuneração da saúde,
onde o nível superior seja tratado da mesma forma, nível médio, nível técnico, e é dessa forma que a gente está querendo construir essa nossa revisão do PCCR. Eu fico muito feliz de receber você, Milka Rego, novamente aqui, Bruno pela primeira vez, né? E vamos manter essa unidade e, se for necessário, como foi inclusive aprovado na Assembleia lá ontem, né? Marcelo Piraíba conduziu inclusive a votação, de que a gente vai ter todos os meses um evento desse na Secretaria de Saúde do município, na Porra, Câmara, quando ela Câmara. se reunir, e se for necessário, a gente também vai ao Paço Municipal para demonstrar que a gente quer que isso caminhe rapidamente, finalize Isso. e manter essa parceria na mesa municipal de negociação, que é o local adequado para a gente tratar e discutir essas nossas, não digo nem divergências, nem diferenças com a prefeitura, mas nossos pontos de vista, né, que às vezes são divergentes, mas que sempre tem a forma de você resolver isso. Milka, Bruno, muito obrigado. Fica à vontade para agora fazer sua mensagem aí para os enfermeiros de João Pessoa, e Bruno para os técnicos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. À vontade, Milka. Pois é, Tarcísio. Além dessa pauta que a gente já colocou, né, que a gente colocou ontem na Assembleia, que a gente realizou ontem, né, que é a luta, que é o PCCR, que é reposição salarial, os enfermeiros, né, principalmente o da atenção básica, ele tem uma luta maior, né? Essa luta é pela dignidade é, na aposentadoria, principalmente, né? Porque todas as outras categorias, médicos e odontólogos que trabalham lá na atenção básica, que trabalham junto, né, já tem a garantia de levar as gratificações da atenção básica para a sua aposentadoria. Os médicos já estão no último nível de progressão, né, que vocês fizeram isso, progredindo 20% a cada Isso, 2 anos, não aham, foi. foi? A RAM. E os odontólogos ganharam por uma ação judicial. Essa mesma ação está no Sindicato dos Enfermeiros, está lá desde 2018. Então, a gente vem dialogando com a gestão para que faça isso também por questão de isonomia, por questão também de valorização para esses enfermeiros, né? E vem sempre A hora é essa. protelando, protelando. Então, a gente, inclusive, mandei mais uma vez um ofício informando que a gente precisa avançar nesse sentido. E a luta dos enfermeiros, principalmente da atenção básica, que ontem se fizeram presentes, como sempre, a atenção básica está lá presente. Meu agradecimento a essas enfermeiras, né? Mas a gente precisa valorizar também esses profissionais, e a luta nossa também é essa. Além de toda a luta em comum, nós temos essa que é urgente, porque tem profissionais que já têm mais de 35 anos já servindo e não se aposenta, Que porque se perderá. aposenta com 2.500, como ontem uma enfermeira me mostrou o seu contra-cheque. Então, assim, é dia de luta. Quando a gente chamar, vamos à luta, porque sem Exato. luta a Sim, eu gente sempre não costumo vai dizer assim, não adianta avançar, né? você ficar no WhatsApp mandando mensagem, Reclamando, reclamando. Você isso. tem que ir, quando o sindicato chamar, você tem que ir para lá, para dizer que está junto com o sindicato nessa E luta. eu vou dizer mais uma coisa, viu, Tarcísio? Eu sempre digo também nos grupos, para todos. Não adianta dizer que os ACS Conseguiram. conseguiram, porque na hora que eles querem sair para uma luta, eles não perguntam à gestão, não, se pode ir, se não pode ir, não. Exato. Eles vão. Na hora que eles querem, eles fazem isso. Isso. E não pergunta, não pede permissão, eu vou levar falta, não. Vai e depois a gente busca, Resolve. resolve, porque a gente está pedindo tudo dentro da legalidade. A gente não está fazendo nada para causar prejuízo. Exato. Nós Está temos fazendo direito, né? tudo, fazendo dentro da legalidade. Então, enfermeiros, principalmente do município de João Pessoa, atenda o convite, a convocação de todos os sindicatos e se façam presente nos dias de luta. Perfeito. Exato. Bruno, Bem, eu queria agradecer ao pessoal que foi ontem, né? Foi uma questão exaustiva. Eu falo que
É muito motivador você chegar lá e encontrar o pessoal, tendo em vista. Eu estava até mencionando para eles, né, o trabalho um pouquinho distante. Cheguei às 3 da manhã e às 6h30 eu já estava comprando apito com o pessoal para poder fazer um movimento, né? Então, eu acho que a primeira coisa é agradecer essas pessoas comprometidas que acreditam na profissão e que veem um futuro melhor nessa luta. Como foi mencionado aqui, realmente nós temos que mostrar a nossa força. Ontem foi uma demonstração de que nós temos força, até pela estrutura que foi organizada para, teoricamente, nos combater, né? É. Foi a primeira vez que eu vi tanta guarda civil junta, assim, para... A guarda municipal estava A guarda achando que a municipal. gente ia bagunçar, mas o movimento foi tranquilo. Foi tranquilo. E aí agradecer realmente o pessoal que teve presente, a luta que foi feita por todos, dizer que é o início de uma batalha, esse início que eu falo com relação ao grupo participando, convoco realmente todo mundo que é do município de João Pessoa e que também é fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, que não faz parte do município como funcionário, mas que tem essa intenção, porque essa luta não é uma luta para agora, não é uma luta permanente desse momento, mas é uma luta para o futuro. Então, isso vai beneficiar todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, acadêmicos, inclusive, que têm o interesse de sair da faculdade e de trabalhar com a profissão. Então, esse é o ponto principal. Quando nós convocamos ao grupo para que ele participe dessas atividades, é justamente aquilo que você mencionou, para sair, né? Para sair desse ostracismo, né? Desse fechamento que é a rede social, né? Não falo a rede social como algo ruim. Na verdade, a gente precisa desse movimento de rede social, que é visto. Mas eu falo assim, apenas no WhatsApp não resolve. Porque eles querem ver realmente se a gente vai parar, eles querem ver realmente se a gente tem força. E são essas ações que fazem com que a gente conquiste novas... conquiste realmente os benefícios para a nossa profissão. Então, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, agradeço muito quem foi ontem, mas que essa luta vai ser mensal, né? E que aonde for necessário, nós estaremos lutando para cada um de vocês ter o melhor possível para a profissão. Perfeito. E aí eu queria também mandar um agradecimento aos médicos da atenção básica, né, que estavam presentes lá ontem e que a gente vai reafirmar esse nosso compromisso de também estar mais presente, né, na atenção básica, porque a gente sabe da importância de vocês. Então, assim, nos acompanha, atendam os nossos chamados, porque nossa luta é por todos os médicos da rede municipal de João Pessoa, né? Seja atenção básica, primária, na atenção secundária, nas UPAs, nas UBS, em todos os locais onde existir médico, a gente vai estar lutando e defendendo vocês. Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar. Não deixa de seguir nas redes sociais, também tem a rede social da enfermagem, rede social do Sinfito, para que a gente possa estar sempre se comunicando e vocês se atualizando dentro do nosso movimento. Então fica aqui um grande abraço, um beijo no coração de vocês e nos vemos no próximo episódio do CIMED PB, aqui se fala de tudo.